Bom dia a todos. Desculpe-nos o atraso. Fui eu, não foi mais ninguém. Mas eu acho que todos compreendem as dificuldades, não é? Muitas. E há realmente um esforço para poder virmos de manhã, virmos à tarde, estarmos aqui, mas é com grande alegria que estamos. E a maioria sabe que estamos substituindo o Alisson, que está na maternidade. Então, o bebê nasceu e hoje vai ter alta e ele está lá às voltas. Então, estamos aqui, a nossa Mercê está aqui conosco, graças a Deus, e temos a certeza que vamos passar momentos assim muito felizes de aprendizado, de divisão, de saber, de conhecimentos. A nossa irmã Mercê sempre nos traz o melhor, com carinho, com responsabilidade. Então, a doutrina, temos a certeza que é perfeita, que estaremos recebendo realmente o que é verdadeiro. E assim, muito felizes por esses momentos, vamos pedir a nossa irmã Elze que faça a leitura do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, uma fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. Daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica, de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, o ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo e preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, nós vamos observar, acho que a maioria sabe o que vem a ser essa doutrina maravilhosa. Para mim, eu tenho uma gratidão tão grande, que me mostrou um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus onde não construiu, não fez o inferno e também o céu, que tem um olhar amoroso para todos os seus filhos, sejam eles quais forem na situação em que estiverem. Então, doutrina espírita, é uma bênção enorme, a prova de Deus, do amor de Deus para todos nós. O nosso assunto desse mês é importantíssimo, os pilares da doutrina espírita, a harmonia entre o Evangelho de Jesus
e a codificação kardeciana. Então, estaremos estudando, estaremos ouvindo. Mais tarde teremos uma conversação sobre o Jefa e alguns momentos de arte que vai ser muito bom. Convidamos a todos. Mas hoje, a nossa irmã Mercedes está aqui conosco e vamos aproveitar o máximo. Vamos fazer a prece inicial com a nossa irmã Rosário. Senhor Jesus, diante de nossas mentes, formamos a vossa imagem, Senhor. Queremos agradecer todos aqueles que conseguiram colocar o Jefa nessa casa que nos acolhe, nos abriga, nos ensina. Quem consegue colocá-la em seus corações, sente com certeza um momento de muita emoção. São 40 anos de realizações, mas também sabemos que o tempo apenas é contado para nós. No mundo espiritual, Senhor, ela já existia. Os benfeitores planejaram, organizaram, convidaram-nos para aqui estar. E assim vamos seguindo. Desse aprendizado de servir, de amar, agradecendo a Kardec, a pleiade de espíritos que nos trazem tanto conhecimento a respeito de nós mesmos. Estamos também aprendendo, Senhor, a dizer, a sentir e a vivenciar que seja feita a vossa vontade. Corações em festa, agradecemos a todos que aqui se encontram. Já lembramos daqueles que desejaram aqui estar, não sendo possível que onde se encontrem também recebam essas emanações que nos enviam e que desejamos sejam irradiadas para todos. Felizes, em paz. Agradecemos. Que assim seja. Querido Mestre Jesus, com essa oração, felizes todos nós repetindo, em seu nome, em nome de Deus Pai, iniciamos o seminário na manhã de hoje. Que assim seja.
dia a todos. Hoje é dia de emoção, né? Hoje é dia de sentimento, hoje é dia de agradecimento. Agradeço ao Jefa a oportunidade de trabalho. Agradeço ao Jefa esse sentimento tão belo de acolher-nos e de forma rotineira, de forma cotidiana. E de forma, assim, afetiva e amorosa, o acolhimento que essa casa faz a todos nós. Aqui estamos para a realização desse trabalho e, para vesti-lo, nós resolvemos caminhar, trazendo, na realidade, em tópicos, o trabalho que essa casa realiza. 40 anos evangelizando com Jesus de carteira. Procuramos também, ou procuraremos também, salientar nesse trabalho como a casa chega e realiza tudo isso. Os sentimentos que fazem com que as ações sejam direcionadas. Observar o trabalho da liderança. Observar o trabalho dos trabalhadores. E convidar-nos a nós todos, que de uma forma ou de outra contribuímos para que essas ações aconteçam, para que possamos refletir nas nossas responsabilidades. Então será um convite, principalmente para cada um de nós, nos situarmos em relação àquilo que, de acordo com o que a gente vem recebido ao longo dos 40 anos, estamos, cada um de nós, por essa casa, também a fazer. Durante grande parte do tempo, a humanidade recebeu líderes, recebeu espíritos enviados para ajudarem na tarefa da evangelização do mundo. Nos diversos setores também, o plano superior ordena esforços, iniciativas, projetos, para que o trabalho seja realizado. Infelizmente, destacamos que nem todos aqueles que recebem a incumbência de trabalhar na seara de Jesus são felizes nas suas iniciativas, nos seus trabalhos. O projeto é construído, mas nem sempre aqueles encarregados de concretizar o projeto o fazem da maneira como deveria fazer. E a gente observa não só pessoas que não convivem conosco, mas pessoas que se perguntam o tempo todo o que é que nós devemos seguir, ou a quem seguir, a quem a gente deva servir. E também a gente percebe que é uma pergunta que é muito feita, em quem devemos confiar. Quem servir, a quem seguir, em quem devemos confiar. E, infelizmente, é uma realidade. E essas pessoas que assim se interrogam, por ainda não encontrarem o roteiro, porque não veem naquelas pessoas que se dizem representantes de uma determinada religião. E essas pessoas, elas, de forma lógica e racional, fazem essas perguntas. Já tivemos a oportunidade de dizer aqui, neste mês de aniversário, uma palestra que fizemos no dia 2, que Jesus, quando estava prestes a voltar ao mundo espiritual, preparou os seus discípulos dizendo-lhes que ele voltaria. E nos tempos preditos e determinados ele voltaria ao mundo espiritual.
E nos tempos preditos e determinados, ele rogaria ao Pai, para que o Pai enviasse um Consolador, esse Consolador que ia ficar o tempo todo conosco. E teria esse Consolador a responsabilidade ou a tarefa de relembrar o que ele ensinara e acrescentar um pouco mais. Porque a época em que ele aqui esteve, a humanidade ainda não estava preparada para receber a terceira revelação. O tempo passa, sucedem-se os povos, descobertas são realizadas, e tudo aconteceu como Jesus previa. Porque o cristianismo, quando se tornou a religião oficial, os representantes do cristianismo enveredaram por veredas, por caminhos e desvios, fazendo com que a mensagem de Jesus ela não fosse apresentada às pessoas que a procuravam de uma forma fidedigna. Foi quando, em 1857, a humanidade recebeu a bênção da terceira revelação. Recebeu a bênção da terceira revelação. E com ela, com essa bênção, uma quantidade enorme de casas foram fundadas. O movimento espírita desencadeou esse processo, fazendo com que a mensagem de Jesus, à luz da terceira revelação, fosse divulgada. Quando a gente lê aquele livro, Os Mensageiros, da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, há uma informação ali que as dores nossas chegam no mundo espiritual. As nossas dores. E a espiritualidade vem preparando e enviando de forma constante tarefeiros para realizar a tarefa. E André Luiz, observando aquelas informações que ali eram repassadas, no Ministério da Comunicação, ele indaga, então, existem muitas possibilidades de a Terra, do planeta Terra, através das visitas daqueles que são enviados no sentido de nos consolar, nos ajudar nos nossos momentos de aflições e dores. E, em função desse planejamento, uma quantidade enorme de luzes estavam sendo distribuídas. E ali, o mentor diz a André que nem sempre os planejamentos são realizados na íntegra. Porque nem sempre aqueles incumbidos com as tarefas espirituais estão a realizá-las. E de forma, da maneira como essas tarefas foram realizadas. Na cidade, aliás, no estado de Pernambuco, entre outras casas que surgiriam ou surgiram, em 1985, o Jefa iniciaria a sua trajetória, o seu trabalho. E como isso aconteceu? Acredito que com detalhes vocês verão isso hoje à tarde. No entanto, tivemos o cuidado de perguntar a Sônia como é que começou. E Sônia, através de áudio, nos passavam coordenadas e me permitam dividi-las com vocês, lendo-as, para que a gente possa ser fiel, tal qual ela nos falou. Sônia viria com sua família em 1982 para Pernambuco. Morava Sônia e sua família no Rio. Quando ela de lá saíra, ela não saíra planejando, projetando a fundação de uma casa espírita. Não estava nos planos dela essa realização. No entanto, Sônia já era espírita. Frequentava uma casa lá no Rio de Janeiro, que tinha o nome de Francisco de Assis. Sônia chega e começou a realizar o culto do Evangelho no lar em sua casa. E para esse culto acorreu os seus vizinhos de porta, lá do prédio, e um grupo de jovens que também iam assistir o culto do Evangelho no lar.
No entanto, à medida que o tempo ia passando, a casa ia cada vez mais recebendo pessoas desejosas de participar daquele culto. E um determinado dia eles perceberam que o ideal seria a fundação de uma casa espírita. Porque as pessoas traziam as suas vibrações, a casa estava sendo visitada o tempo todo por espíritos que acompanhavam os visitantes. E se entendeu que não ficaria bom aquela tarefa ali ser realizada. Indagaram a Yuri, o patrono espiritual da casa. Sônia médium, já tinha um desenvolvimento na área mediúnica. E Yuri verdadeiramente corroborou as palavras que o grupo já estava apercebendo e dessa maneira devia realizar em outro espaço o trabalho espiritual. E aí, eles foram até o Alta de Souza, que era uma casa que eles pensavam que ali iam frequentar e trabalhar, e com a ajuda de Ademir e Hamilton, que eram presidente e vice-presidente do Alta de Souza, as coordenadas lhes foram repassadas para que o trabalho do GEPA começasse a acontecer. E para isso, falou Sônia, que os fundadores do GEPA foram esse grupo de pessoas que agora nós vamos narrar. Marco Gonçalves Santos, Jaqueline G. Santos, Marcelo G. Santos, João Paulo Santos da Silva, Sônia Arruda, Nilda Ábido Fernandes, Mônica Ábido Fernandes e Henrique, se não me passou o sobrenome, lá do Amazonas. Então, esse grupo foram os fundadores do GEPA. Quem ficou à frente como presidente era o esposo de Sônia, Jonas de Oliveira Santos. Foi o presidente da casa. E Sônia, a vice-presidente. Um casal de amigos, Wilson Liga e Edi Liga, também foram as pessoas que entraram já no processo da primeira diretoria, não é isso? O Wilson e Edi Liga. E Irenilza também fez parte da diretoria. Muito bem. Onde é que eles começaram? Então, inicialmente, Sônia nos passou a informação que o desejo era alugar uma casa em Boa Viagem, não deu certo. E aí, eles vieram para o Jardim, não é isso? E aí começou o trabalho. Sônia na vice-presidente, Jonas na presidente, Ediga, secretária, Maria Tesoureira. Não, Maria não. O marido tesoureiro, Ireneuza, no departamento de Infância e Juventude, Sônia e mais duas pessoas no departamento assistencial, Irenilza no departamento social. Não, Nilda. Nilda? Não, Irenilza, departamento. Isso aconteceu, gente, justamente no dia, a fundação do dia 16 de novembro de 1985. Em 1998, Sônia diz que ela tinha um sonho de realizar. E esse sonho, ela ainda não era espírita, ela observava crianças que se vestiam de forma diversa, que comiam de forma diversa, e ela já trazia consigo esse projeto na criação do Lar de Clara. Foi quando ela teve uma informação espiritual, que na realidade um grupo que se uniu para a formação do lar era um grupo comprometido espiritualmente. São pessoas que tinham um compromisso espiritual de dar uma assistência a essas crianças. Crianças que eram assinaladas por uma dívida espiritual que não só esse grupo, mas o Estado tinha, em função da Batalha dos Guararapes. E aí, há 40 anos, o GEPA iniciando as suas atividades.
Eu perguntei a Sônia, Sônia, nesses 40 anos de trabalho, o que mudou? E a resposta que ela me deu, o sonho é o mesmo, o projeto é o mesmo, o que mudou foi a nossa reforma interior. E mudou por quê? Porque Sônia teve a feliz inspiração de trazer como objetivo ou alvo a ser seguido as figuras de Allan Kardec e de Jesus. Vamos tentar, de forma sumária, mas de forma necessária, pensarmos todos a respeito do que é um trabalho de liderar. A gente sabe que a casa tem essa representatividade nessa senhora que aí está. No entanto, o trabalho dela tem características que sejam, eu acho que seja importante, nesse momento a gente passa a destacar. Porque vamos partir inicialmente para essa conceituação que é liderar. Liderar é influenciar as pessoas para que essas pessoas, de forma dedicada, elas congreguem esforços e criatividade para a obtenção de um objetivo comum. Todas as pessoas têm essa capacidade. Então vamos de novo. O que é liderar? É essa capacidade que determinadas pessoas têm de animar a alma, trazer incentivo para que essas pessoas congreguem esforços, trabalho, criatividade, em função de um objetivo comum. Em função de um objetivo comum. É um trabalho de altíssima responsabilidade, porque envolve almas. Então, aquele que governa um país, que tem um país sob a sua liderança, ou aquele que governa, ou que lidera apenas um servo, ele tem uma responsabilidade muito grande. E percebam que essa meta de seguir Jesus e Kardec é muito importante, ou foi muito importante para essa casa. Porque a liderança de Jesus, ele que intitulou, eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ele estabeleceu um roteiro para que o verdadeiro líder pudesse seguir. Líder religioso. Eu dizia da importância de liderar por conta que envolve almas. E destaco aqui, à guisa de informações, quantas pessoas, por conta de lideranças, principalmente religiosas, têm deixado de se estimular a percorrer os caminhos de Jesus. E como é verdadeiramente razoável e lógico que uma quantidade enorme de pessoas estejam ainda lá fora a pensar a quem devo seguir, a quem devo servir, em quem devo confiar. Então percebam a captação equilibrada, feliz, do Jeff ter esse alvo. Ser Jesus e Kardec os norteadores de todas essas ações. Jesus, eu sou o caminho, verdade e vida para Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Estabeleceria coordenadas que a gente pode encontrar no livro Boa Nova, quando ele formou o seu colégio apostolar, onde ele diria, não busqueis a porta larga. Larga é a porta da perdição. Não entreis no ciclo das discussões estéreis, essas que nada aproveitam depois que realizam, nada aproveitam os corações. Curai leprosos, curai enfermos. Ressuscitai aquelas pessoas que estão mortas, muitas vezes, pelo caminho dos crimes ou das ilusões. Não vos preocupais em juntar-nos alforjes.
Cada trabalhador é digno do seu trabalho. São orientações passadas ou repassadas por Jesus. E Jesus trazia consigo ordenadas muito interessantes, que também é importante que a gente lembre. Como líder, Jesus estimulava as pessoas ao trabalho. E é isso que essa casa está sempre a fazer, durante esses 40 anos. Meu pai trabalha. Até hoje, meu pai trabalha. Jesus, como líder, inspirava a todos a vitória sobre si mesmos. Brilha a nossa luz. Teve defeitos. E também nos conclamava, como líder espiritual, ao exercício do amor. Amor na plenitude que ele não apenas apresentou e viveu. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo. Amai aos inimigos. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos que amarem, mas um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, observemos então a linha de trabalho orientadora dos trabalhos desta casa. Então, liderar, influenciar as pessoas, as almas, para que de forma entusiasticamente, elas convirjam os seus esforços para um bem comum. A questão da liderança, gente, é tão importante. Que está presente em todas as civilizações e também nas 3 revelações. Determinado dia, o sogro de Moisés, Jetro, observando a tarefa que Moisés estava a realizar, ele observando essas tarefas realizadas por Moisés, disse: você não está agindo bem. Você começa a atender as pessoas de manhã e vai até o final da tarde, você fica sentado e as pessoas ficam em pé. No final do dia, eles estarão esgotados. Porque a quantidade de pessoas que lhe procuram é grande e no final do dia, eles estarão esgotados. Jetro, então, orientaria Moisés e ele, ao realizar a tarefa, ele deveria dividir essa tarefa com colaboradores. Dividir as tarefas com os colaboradores. Pegaria 1.000, 100, 50, 10. E esses colaboradores deveriam se encarregar das tarefas pequeninas. Os grandes problemas seriam repassados para Moisés, que captaria do mundo espiritual as informações para ajudar aquelas pessoas a resolver esses problemas. No final de contas, todos estariam sendo beneficiados. Agora, ele passou uma interessante orientação. Percebamos a delicadeza do trabalho da liderança. Isso foi bem norteado por Jetro a Moisés. Era necessário que fossem escolhidas pessoas de valor. Pessoas de valor. Era necessário que Moisés escolhesse pessoas da confiança dele. Era necessário também que essas pessoas escolhidas para a colaboração, elas temessem a Deus. Eu até tiraria o temer, desculpe minha ousadia, eu diria respeitasse a Deus. E que essas pessoas, elas fossem inimigas do suborno. Interessante essa preocupação de Jetro já lá atrás. Gente, é uma faceta que eu quis, pensando nesse seminário, destacar. O papel da liderança. Eu tenho menos tempo do que Sônia.
na tarefa da liderança. Eu tenho menos tempo que ele. Mas aqui e acolá, Sônia, eu divido com você e com o grupo. O que muitas vezes não é o caso de vocês, com certeza, as pessoas ficam a julgar. Lá em Carpina isso acontece, Sônia. Por que Mercedes? Por que Regina? Regina é minha vice-coordenadora. Por que Mercedes? Por que Regina? Por que Regina? Por que Mercedes? E um determinado dia, gente, isso me foi colocado através de uma crítica, e eu vou compartilhar com vocês a resposta que eu dei. O que eu estou a fazer, essa preocupação minha de destacar o trabalho da liderança, é porque, infelizmente, nem sempre as pessoas julgando fatos vêm dos dois lados. Nem sempre. Ser espírita não é ser dirigente de ser espírita. Assim eu escutei. Ser espírita não é ser dirigente. Ser espírita é fazer caridade. Muito bem. Dirigindo um centro, será que a gente não faz caridade? Aí eu assim respondi. Ser espírita, tornar-se dirigente de uma casa espírita, também é ser espírita. Conduzir uma casa espírita requer tanta coisa. É claro que eu não vou declinar o nome a quem eu enviei essa mensagem. Ser dirigente de uma casa espírita requer alinhamento doutrinário. Requer renúncia. Requer dedicação. Requer perseverança. Requer doação. Requer responsabilidade. Requer muitas vezes calar. Requer muitas vezes falar. Requer sim caridade. Requer caridade que não despreza a disciplina e que não despreza o cumprimento de regras, normas, para que a casa atinja os seus objetivos. A casa espírita tem estatuto, tem regimento externo. Zelar pelos seus cumprimentos também faz parte dos deveres de um dirigente espírita. Pecados. Nem sempre os que os têm assumem por vaidade. Assumem por necessidade. Assumir cargos, muitas vezes, é uma decorrência de se alinhar com as necessidades que tem uma casa espírita. Além das tarefas que na casa são realizadas e que saltam às nossas vistas, a casa precisa ser representada juridicamente algumas vezes, em alguns momentos. Em outros, está atenta para o cumprimento do pagamento dos seus custos operacionais. Assumir cargos é ajudar o centro a atingir suas metas. Assumir cargos não é só assumir cargos. Assumir cargos leva a quem o assume caminhar pelas veredas da renúncia a valores outros e a situações. Para que a casa exista e a causa seja divulgada, ela precisa de dirigentes e pessoas que exerçam cargos. Dirigentes que conheçam a doutrina e não se omitam de sua tarefa de dirigir. Sim, eles também são espíritas. Então, a questão da liderança, assim, ver o outro lado. Muitas vezes as pessoas dizem assim, é preciso que os dirigentes tenham empatia. E nós também devemos ter empatia com os dirigentes. Será que a gente pensa também no outro lado nisso que eu aqui li para cada um de vocês? Então, Jetro, ele falaria para Moisés, para melhor atender, é preciso que haja colaboradores. Daqui a pouco eu vou falar sobre vocês que são os colaboradores. Mas vamos agora passear na segunda revelação. E passeando pela segunda revelação que foi Jesus, nós vamos encontrar que ele saía visitando cidades e aldeias. Jesus saía visitando cidades e aldeias. Em todas elas, falando nas sinagogas e realizando curas. Um determinado dia, Jesus, em uma aldeia,
observou que a quantidade de tarefeiros era pequena. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aí ele complementaria essa fala dizendo: e a rogar para que o Senhor enviasse seus filhos para as tarefas que precisavam realizar. Jesus, o governador planetário, ele precisou e nos ensinou a valorizar o trabalho dos colaboradores. É preciso rogar ao Pai para que esses trabalhadores cheguem. A importância da liderança, mas que o líder deve ter aquelas características que Jesus disse a Moisés. Pessoas de confiança, pessoas de valor, pessoas que respeitem a Deus, o termo da linguagem dele, e pessoas que sejam inimigas do subúrbio. São preocupações que passam na cabeça do líder. Kardec também se preocuparia com a liderança. Onde a gente vai ver isso? No livro Obras Póstumas, quando ele preocupado estava com aquele que seria o seu sucessor. E de uma forma muito, exemplificativa, ele indagaria aos espíritos e o orientava. Quem é que seria o seu sucessor? Porque até agora, dizia Kardec, não havia se apresentado a pessoa que teria o perfil de ser o seu sucessor. E aí, de forma muito sábia, o espírito que orientava, o espírito de verdade, lhe falou que aquele sucessor já estava planejado a chegada dele. Mas que a Allan Kardec estava reservada a tarefa da construção, o sucessor seria a tarefa da execução, e era importante que nada fosse dito por antecipação. Porque se fora dito, isso ia suscitar muitos ciúmes e muitos problemas. A tarefa de Allan Kardec seria uma tarefa difícil. Isso ele já soubera, porque inclusive quando ele foi orientado que ele ia ser o responsável para levar a tarefa à frente da terceira revelação, a tarefa seria difícil porque ele ia entrar em conflito com a situação posta. Né? Ele ia alavancar novas ideias, iria de encontro às ideias religiosas já postas. Então seria uma tarefa difícil. Se ele não aceitasse a tarefa, outra aceitaria, isso foi dito. Mas ele contaria com a ajuda espiritual. E se ele não aceitasse a tarefa, ele viveria muito mais. Porque não apenas era ele apresentar 5 livros, uma obra, outra, e aí ele ficar tranquilo. Não, a tarefa dele ia pedir muito dele. Então, quando ele pergunta sobre o sucessor, foi dito que a tarefa do sucessor seria da execução, porque a base, a construção, ele estaria a realizar. Liderança, colaboradores. Aí a gente entra na frase que pega cada um de nós. Que pega cada um de vocês, que são os trabalhadores da casa. Quando se fala em liderança, a gente não deve esquecer também a questão do comprometimento. Comprometimento. Porque se a gente exige do líder, a gente também deve voltar-se um pouco para a realidade que caracteriza cada um de nós, que somos os colaboradores dessa liderança. No livro O Líder Espírita, que foi um livro escrito por dois trabalhadores espíritas lá do Rio Grande do Sul, Gabriel Salom e Elizabeth Barbieri,
Eles dizem que a base da liderança se caracteriza por 3 perfis. A liderança não, do comprometimento. Primeiro é uma base afetiva. As pessoas se comprometem porque existe uma base afetiva. E o que é o comprometimento? É esse momento psicológico, essa característica psicológica que cada um temos em relação a alguma casa, algum trabalho, alguma realização. A base, em primeiro lugar, seria uma base afetiva. Por que desejo, muitas vezes as pessoas me perguntam e ficam até confusas. Por que é que você mora em Recife e você trabalha em Carpina? E aí eu pergunto a cada um de vocês. Por que é que vocês trabalham no GEF? Ou porque Dona Sônia continua esse trabalho de liderança no GEF? Gente, porque existe um lastro afetivo. Um lastro afetivo. E esse lastro afetivo, à medida que a gente vai crescendo em responsabilidade, nos impele a que a gente vá à Carpina ou continue vocês aqui. Ou ela. O comprometimento pede essa base. A gente só colabora com quem a gente se afina ou com quem a gente gosta. Muitas vezes as pessoas dizem, você especialista fulana? Não. A pessoa indicada para pedir é fulana. Porque tem um elo afetivo. Vocês já se viram na situação difícil de dizer um não a uma pessoa que vocês amam? Não é difícil dizer não? Por quê? Porque há lastro afetivo. Mas existe um outro lastro também do comprometimento, que seria aquele lastro estrutural. Aí muitas vezes a gente vê pessoas, elas me dizem sempre, eu agora estou em tal centro. Pessoas, outro dia eu escutava isso de uma amiga que me deu uma carona de volta a casa. Ela dizia assim, eu trabalhava no centro tal, lá em Olinda. Agora estou morando em Ipsec. Então existe um comprometimento, que eles chamam de instrumental, em função da estrutura que você está. Eu gostaria, muitas vezes, essa pessoa, a gente percebeu isso, eu gostaria de estar lá. Mas os custos operacionais, a estrutura familiar minha, não faz com que eu possa lá estar, eu estou aqui. E existem também elos que são firmados por determinadas estruturas normativas que fazem parte do nosso viver. E nós temos normas também, a casa tem, nós também temos normas individuais. Outro dia eu escutava de uma outra pessoa e eu achei tão bonito isso, dividido com vocês. Uma casa espírita, localizada num bairro muito bom ali na Torre. E a casa foi totalmente reformada, não. Destruíram a construção antiga e fizeram uma casa nova. A casa está linda. A casa está linda. Aí eu perguntei à pessoa como foi isso. Foi difícil, mas houve muita boa vontade. Pessoas que, com base afetiva, deram trabalho, deram importância para a casa ali estar. Mas seria algo muito interessante. Para realizarmos qualquer construção, a gente precisa pedir autorização, a gente precisa estar construindo naquele imóvel que é nosso. E aí, eles iam construir no local da anterior, e eles não tinham escritura do terreno. Não tinham. E aí foram buscar aquele que fora o doador do terreno onde estava edificada aquela casa simples. Gente, o doador disse, eu sou herdeiro meu pai passou essa casa, isso não está registrado, mas eu o faço, porque tinha normas que o norteavam
a maneira de uma forma correta de proceder. Se fosse outro tipo de pessoa, pela localização, ia pensar duas vezes, não está passado, não está escriturado. Então, são vínculos psicológicos que determinam em cada um de nós esse elo que nos liga à casa. E Joana de Ângeles, numa mensagem muito bonita, ela diz assim: pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre os quais será erguida a era nova. Atentem, servidores que, nas suas posições, muitas vezes simples, estão levantando os pilotis sobre os quais será erguida a era nova. Sem alarde, em lutas ingentes, esses corações convidados contribuem com segurança para um mundo melhor amanhã. Quem são esses servidores? São todos aqueles, são todos vocês, somos todos nós que não engrossamos as fileiras dos desanimados. Não sei se vocês acham, eu acho. É lindo vê-la com sua bengala entrando aqui para trabalhar. É lindo. Poderia, por acomodação, não mais aqui estar. Poderia. Quantos de nós, muitas vezes, que fazemos bem pouco, já fiz o que deveria fazer? Mas esses servidores engrossam as fileiras dos desanimados, não aplaudem a insensatez dos pequenos, dos perversos, nem apoiam a estupidez dos vitoriosos das ilusões. Estão ali a trabalhar. Mas eu falo em comprometimento, a gente vai falar também sobre descomprometimento. 40 anos de trabalho, quantos comprometidos? Quantos comprometidos? Sônia, quando me passava a lista das pessoas que foram os fundadores, ela me passou também a lista daqueles que se foram. Daqueles que se foram. Dentre eles eu me lembro de Jaqueline. Um comprometimento tão grande com a tarefa. Ela ia fazer uma tarefa lá em Carpina. E ela, antes de fazê-la, ela quis ir conhecer a casa Sônia. Ela quis ver onde ela ia trabalhar. Deslocamento, Carpina. Ela morava aqui em Piedade. A distância, mas ela quis ir lá. E aí, gente, vocês que conheceram, tributem. Não é a filha de Sônia, é a Jaqueline do Luiz. Pensem em momentos, pequeninos minutos que sejam, daqueles que fisicamente aqui não mais estão, mas que deram muito por essa casa. Eu vinha com o Laudivan e ele me falava de Fausto. E ele se despedira de Laudivan dizendo, ou foi para outra pessoa que ele se despediu, e já estava chegando o quê, Laudivan? Ele disse, eu estou indo porque já está chegando o quê? Hã? Está chegando o trem. Era a hora que estava chegando, ele percebeu, estava chegando o trem. Tributem nessas comemorações um preço de gratidão a esses que se foram. Eles deram deles para a beleza da construção espiritual dessa casa. Muito bem. Aí existem os descomprometidos. Vamos lá falar sobre eles. Quem são eles? Quem são os descomprometidos?
E aí, nesse livro Liga Espírita, nós vamos encontrar o descomprometimento tem razões para acontecer. Se o comprometimento tem razões, os líderes também focaram, aliás, os escritores dessa obra, o Liga Espírita, também focaram as razões que levam as pessoas ao descomprometimento. A primeira dessas razões seriam as ideias materialistas. Tem tirado muitas pessoas das tarefas. No livro Os Mensageiros, mais uma vez eu destaco, foi dito ali naquela obra casos de médios que voltaram para o mundo espiritual na condição de espíritos que faliram na realização das suas tarefas. E André Luiz elencou a queda de Otávio, o desastre de Arcelino. Otávio, uma quantidade imensa de potencialidades mediúnicas, mas Otávio não quis realizar a tarefa. Deixou-se levar por outros interesses. Mas tem um outro personagem, o Arcelino, e ele foi levado ao descomprometimento como sendo caracterizado por uma falha de interpretação da maneira como deveria conduzir a sua mediunidade. Se os profissionais da saúde recebem dinheiro, por que não ele também poderia receber? E passou a cobrar de acordo com o nível financeiro de cada pessoa. Então, as ideias materialistas, elas fazem com que a gente desista ou descumpra as nossas tarefas. As sugestões são tantas para a gente sair desse roteiro. Tantas. Eu me lembro, eu tenho 2 formações em cursos de nível superior. Mas um determinado dia eu tive uma vontade assim grande de fazer psicologia. Aí, conversando com Ana Guimarães lá no Rio de Janeiro, eu disse, Ana, eu estou com uma vontade tão grande de fazer psicologia. Ela olhou assim para mim e disse assim, em que tempo você vai fazer psicologia? Você é casada? Você tem filhos? À época eu tinha filhos que precisavam de uma orientação maior. Você tem um esposo que não é espírita. Aí ela me disse, Sônia, qual é o tempo que você vai dedicar à sua tarefa espiritual? Foi-se embora o desejo de fazer psicologia. Foi-se embora. Gente, a gente tem que demarcar isso. Porque senão a gente vai. E aquela pessoa que diz, não, mas é um pouquinho mais que eu vou ganhar, eu vou trazer para dentro de casa. O maior obstáculo à divulgação das ideias espíritas não é as religiões outras, é o materialismo. É o maior obstáculo. Então, os obstáculos do materialismo estão aí como uma das primeiras razões do descumprimento das nossas tarefas. Em segundo lugar, é a incapacidade que muitas vezes a gente tem de perceber as bênçãos advindas do trabalho espiritual que estamos a desenvolver. A gente tem tantas bênçãos. Eu conversava com a Ana Paula ainda há pouco, e ela dizia, eu fui fazer uma tarefa, estava doente, e quando eu voltei, quando lá estava realizando a tarefa, não senti nada, depois voltou tudo. Eu disse, é assim. Quantas vezes eu penso que não vai dar certo, a forma não vai dar. Faço a palestra toda, depois volta. Quantas bênçãos, essas enumeradas, e aquelas outras. E aquelas outras que a gente recebe por acréscimo de misericórdia. Pelo trabalho que a gente está realizando. Existem até moratórias de tempo de vida aqui na Terra, pelo trabalho que tenhamos realizado na área espiritual. Mas Pedro, num determinado momento da vida de Pedro, ele olhou para Jesus ia levar a mensagem a uma cidade, passando por uma região áspera,
não só do ponto de vista climático, mas também das pessoas que habitavam aquela região. E Pedro estava cansado naquele dia. E pergunta a Jesus, e nós que decidimos, o que é que nós vamos receber? Lembra dessa frase? E nós que decidimos, o que é que vamos receber? Aquele que deixa pai, mãe, irmãos, terra, ganhará 100 vezes mais, ganhará a vida eterna. Mas, Mercedes, realmente é difícil a gente conciliar, porque todas as vezes que a gente pensa fazer um pouco mais, as reclamações de casa surgem. No livro Mensageiros, uma mulher era médio, e ela dizia, todas as vezes que o trabalho aumenta, a neurastenia do marido também aumenta. E aí, resolvi deixar de lado. Resolvi deixar de lado a tarefa. Porque não suportava. No livro Voltei, Frederico Figner, ele diz que todas as vezes que a gente opta por seguir a porta estreita do trabalho, da renúncia, da perseverança, aparecem as vibrações de piedade mal dirigida, de amor próprio ferido e de melindres desnecessários das pessoas que nos cercam. Leve a sua cama logo para o centro. Não é? Então, são desafios, mas a gente deve se ater ao quê? Uma vez, Sônia, eu estava em dúvida, porque de vez por outra a gente é visitado também por dúvida. Não só vocês que aí estão, e aqui está também. Será que não estava na hora de eu deixar de ser coordenadora ou vice-coordenadora? E uma mensagem maravilhosa do Yuri, o patrono espiritual da casa. Minha irmã, na última encarnação, você conheceu a doutrina e você não deu o que precisava dar. Porque tinha me comprometido a dar. Não sei se porque não deu tempo, porque o tempo passa, viu? Nós estamos conversando aqui, mas o tempo está passando. E eu sempre digo lá em casa, hoje estou caminhando numa situação onde eu percebo que há mais compreensão. Eu dizia sempre lá em casa, deixa fazer enquanto eu posso. E aí eu pensava no meu corpo físico, deixa fazer enquanto eu posso. Então o irmão Yuri teria me dito. Certa vez eu também recebi uma outra orientação espiritual. Eu me sentindo idosa. Será que não estava na hora de mudar? De passar à frente? Eu recebi a resposta espiritual. Era 70 e poucos anos que eu estava fazendo, hoje eu tenho 74. Aí a resposta era 70 e tantos anos, mas com a cabeça de 18. Com a cabeça jovem. Pare de pensar em termos de idade física. Paremos de pensar em termos de idade física. Colhamos dessas pessoas que têm um pouco mais de idade a experiência que elas nos trazem. Às vezes eu estou falando e digo, desculpa, eu tenho que falar um pouco de mim. Não é querendo me exaltar, é experiência de vida. É experiência de vida. Porque eu sei que pode ajudar. Vamos ajudar. Às vezes também as razões que podem nos levar ao descobrimento é essa ausência do autodescobrimento. E como isso se faz? A gente vai se buscando ou percebendo a necessidade de se conhecer cada vez mais. Estando atenta, meditando, refletindo, buscando uma orientação. Porque existem orientações que podem mudar a nossa vida. Tem um livro de Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, que tem a história do paralítico de Kiev. Não dá para eu contar a história porque é bem grande. E a gente está vendo o relógio que ele está correndo.
não dá para contar a história, mas se vocês conseguirem pegar esse livro, é a história de alguém que foi muito rico, tinha poderes em sua mão. E um dia ele quis participar da Guerra da Crimeia, somente para trazer o louro de ser um participante da Guerra da Crimeia. Ele não foi como uma pessoa que foi convocada à guerra. Ele quis ir para trazer esse louro para si. E ele foi acometido de um processo, e o levaram a uma cadeira de rodas, depois ele ficara acamado. E ele perguntava a si próprio por que aquilo. Um homem orgulhoso não quis que os seus pares lá em Moscou vissem a sua situação física, resolveu morar numa terra que tinha uma propriedade rural. E tratava muito mal as pessoas. Um dia, um meninozinho, filho do administrador, observando as atitudes dele, disse assim, não é pelo fato dele ser paralítico que ele devia tratar mal ao meu pai. Não é. Tiraram a criança imediatamente do local, temendo que ele fosse agir contra a criança. Aí o menino completaria ainda a sua fala dizendo, lá em casa, meu irmão, em pior situação que ele, trata todos muito bem. E é linda a história porque ele vai fazer uma peregrinação visitando pessoas que eram pessoas que moravam nas terras dele, viviam em situações muito mais deploráveis em termos de vida, de saúde física, e eram pessoas graças a Deus. Na última peregrinação que ele fez, ele caiu na casa de um homem que era leproso, paralítico. Que a lepra já tinha avançado por demais no seu corpo físico, e quando ele foi visitado por este homem, o conde Dimitri do Korkov, ele diz assim, como pode, numa situação como essa sua, você ainda ser uma pessoa grata a Deus? Ele diz, porque eu tive a bênção de conhecer, antes de ficar cego, a terceira revelação. E eu tenho certeza que eu fui um kizar e que fiz muitas coisas ruins. Eu estou aqui pagando isso, eu sou a reencarnação desse kizar. Nicolau parece que perdeu. Tenho a nítida certeza que sou. Não, mas ele deve estar no inferno. E ele, em resposta, porque conhecer a terceira revelação. E não é viver no inferno, eu tinha uma esposa que me amava muito, mas que quando ela me viu leprosa, ela resolveu suicidar. Eu que sou cego, que não tenho a possibilidade de ver a comida que como, vejo as cenas dela sofrendo no mundo espiritual, isso não é inferno? A fala desse homem fizeram com que o conde reformulasse os seus pensamentos em relação às obrigações que devia ter para com a vida. Ele tinha obrigações de ser diferente. Passou a se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, quando a gente busca na intimidade dos nossos pensamentos, mergulhar pelo que a gente está a passar, o que a gente pode ter sido feito, a gente chega a uma conclusão. É preciso não apenas me comprometer, é preciso me comprometer mais. No outro livro de Ivone Pereira, há uma história de uma mulher que morava no Morro do Pirocene, lá no Rio de Janeiro. Uma mulher que estava vivendo seus últimos momentos, tuberculosa, 2 irmãs a criar. Ela tinha responsabilidade com essas 2 irmãs. Bezerra de Menezes pega Ivone no momento em que ela se desprendera pelo sono físico provocado por Bezerra de Menezes, no momento em que Ivone, por uma besteira, ela se desentendera com a mãe. O espírito Bezerra faz com que ela vá do seu corpo espiritual até o Rio de Janeiro, e ele convida para que ela assista os momentos finais daquela mulher que estava ali, padecendo, vitimada por uma tuberculose, que fazia o tempo todo ela expira sangue. E Ivone perguntaria a Bezerra de Menezes,
o porquê de tanto sofrimento. Em poucos instantes, ele faz com que ela veja a vida de Palmira numa encarnação anterior. E por abominar a pobreza, deixa a mãe costureira com a responsabilidade de criar mais 3 filhas. E ela resolve sair de casa, ter uma vida assim, desregrada do ponto de vista sexual. Mas levar com ela a responsabilidade da deserção da ajuda da mãe em relação às irmãs. Mas completamente consciente agora daquela roupagem física e que ela estava cumprindo seu dever. Naqueles momentos finais ela ora e pede uma ajuda antes que ela parta, para que aquelas irmãs que ali ficariam fossem ajudadas. Não é apenas preciso conhecer, via dizer de Menezes a ela. É necessário cooperar no bem e trabalhar no amor. Descomprometimento também passa por esse viés. De nos imaginarmos que não temos tanta responsabilidade. Gente, eu nunca me esqueço, e aqui eu falo, ele ali está, lá o divã. Determinado dia, nós convidamos o Aldivan para cantar lá no Lar de Idosos do Amor e Caridade dele. E lá o Aldivan, junto com Joaquim, foram os 2 primeiros a chegar. Era 3 horas da tarde que seria realizada a tarefa. A participação musical desses 2 queridos amigos desta casa. E aí lá o Aldivan para mim e disse assim, eu falei com Rosane porque eu tinha que estar hoje, agora, na Feira dos Passos. No trabalho dos passos lá no jeito. Gente, eu confesso a vocês. E quando ele disse assim para mim, eu precisaria estar lá na Feira dos Passos, eu fiquei pensando na hora. Confesso a vocês. Não teria outra pessoa? Precisaria ele avisar a Rosane? Porque na minha concepção, naquele momento que Laudivan se parou, eu achei que seria natural. Mas depois do tempo, né? O tempo leva-nos a refletir. Que beleza. Que beleza. Porque a tarefa poderia ser realizada por outro. Qualquer tarefa que façamos poderia ser realizada por outro. Mas se enquadraria naquele perfil que um líder deve observar? Qualquer pessoa pode fazer, mas não com comprometimento. E muitas vezes aquela pessoa que faltou poderia estar a fazer. Que beleza. Uma grande lição. Uma grande lição. Mas o descomprometimento, ele ainda acontece por conta das nossas fragilidades emocionais. Há uns meses atrás, a federação me chamou para fazer uma palestra e eu gostei muito. Tem palestras que a gente tem mais afinidade por fazê-las pela temática que nos é apresentada. E a palestra tinha o título, Tu me amas? E eu perguntava às pessoas ali presentes, Pedro amava Jesus? Negou 3 vezes. No primeiro momento, quando a pergunta nos é feita, a gente pode pensar, não amava, se amasse não negava. E às vezes a gente, de forma muito simplória, a gente tenta resolver a questão. Mas Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. Negou. Porque ele se deixou levar pelo medo. Medo é algo, diz Joana de Anjos, que pode acarretar para as nossas vidas muitas consequências.
O medo faz com que a gente deixe de realizar tarefas que a gente precisa realizar. O medo faz com que a gente não conheça determinadas pessoas porque a gente fecha. E deixa de trazer para as nossas vidas individuais muito crescimento espiritual. Medo. Então, nós vamos perceber, e eu quero dedicar um momento especial à fragilidade de Pedro, para que a gente repense essa negação. Porque a fragilidade pode fazer, ou nos levar a fazer o que Pedro fez. Tratando as nossas fragilidades, essa casa mantém as suas portas abertas. Mantém essas portas abertas, confortando as pessoas, esclarecendo-as, levando-as a um processo de crescimento interior muito grande. Porque essa casa, ela trabalha com Jesus e Kardec, e ela nos relembra de forma constante a necessidade de amar e instruir. O trabalho que vocês aqui fazem, recebendo a gente tão bem quando a gente ali chega, esse trabalho é acrescentado pelas palestras, pelos cursos que essa casa realiza. Estudo sistemático de doutrina espírita, estudo de mediunidade, estudo do projeto, do projeto não, estudo da obra de Manuel Flamengo de Miranda. Às quintas-feiras, levando não apenas a assistência material às pessoas que estão aqui, por essa casa assistindo, 50, né, Sônia? 50 famílias. Começou com 10, hoje 50. Tem razão, Sônia, quando vocês escolheram 40 anos evangelizando com Jesus de Kardec. Realizando o trabalho do IGE, lançando sementes ao coração dessas crianças. Eu tenho 2 netinhos que estão aqui evangelizados. Moramos na Iputinga. Minha filha com seus filhinhos ali também. É comovedor como ela chega lá em casa e me diz: mamãe, que trabalho de responsabilidade o Jean tem. Outro dia ela está dizendo: me dê umas orientações que eu vou falar. Você vai falar onde? Ela disse: enquanto as crianças estão sendo evangelizadas, existe um grupo de estudo entre os pais. Eu disse: que coisa maravilhosa. E está lá ela me pedindo para eu ajudar. Passa aqui uma dica, mamãe, que livro eu pego. 40 anos evangelizando com Jesus Kardec. Reencarnação para os meus netos de 8 e 6 anos é algo tão natural como comentar sobre qualquer brinquedo que eles estejam ali pela primeira vez a pegar e diante deles, né? Qualquer outra coisa que faz parte do dia a dia deles. E um deles perguntava à mãe: mamãe, quando eu voltar na outra encarnação eu volto com você? Eu vou demorar a voltar? E um outro que é bem treloso, o mais novo, não estava lidando bem com o brinquedo. Ela disse: olha, cuidado, vamos valorizar o que a gente tem, porque a gente pode perder. Aí o mais velho disse assim: não tem problema não, se você não tiver, eu te empresto. Solucionando o problema, mas a reencarnação sendo algo para eles de forma muito natural. Quantas bênçãos! Quantas bênçãos essa casa, de forma rotineira, está nos oferecendo. Mas essa casa trabalha sentimentos e trabalha muito bem. Recuo do tempo e me coloco num determinado dia. Eu fui fazer uma palestra
e a morosidade da casa que a mulher me chama para fazer. E eu participava de uma palestra lá no Teatro da Universidade Federal de Pernambuco. A palestra foi sobre Deus. Aquele trabalho do patriarca. E quando terminou o trabalho, o que é que eu vejo? Eu vejo uma quantidade imensa de colaboradores. De forma afetiva, que me parecia um coração ali de mãos dadas, orando o trabalho realizado. Isso é na vida. Teatro grande, uma quantidade representativa de trabalhadores ali estavam. Recuo no tempo e me vejo agora lá no auditório do Salesiano, onde um dos patriarcas foi ali realizado. A mesma coisa. Vocês abraçando o jeito. Vocês abraçando as pessoas que ali estão. Recuo no tempo e me vejo entrando ali para fazer uma aula aqui no Oeste. Uma quantidade enorme de trabalhadores que mais parecia uma reunião pública. Eu disse, meu Deus, que coisa tão bela. E uma outra quantidade correndo para assistir um trabalho também de estudos ali atrás. Uma colmeia. Me dê a imagem assim, de uma colmeia de trabalhadores a produzir o mel do ensinamento doutrinário. Para a Sônia e para todos vocês, o reconhecimento deste coração. E acredito que tantos outros que por aqui já passaram ou estão a passar. A gente vai fazer um intervalo de 20 minutos, depois a gente volta para concluir o trabalho. Muito obrigada.